No vídeo de hoje eu vou falar sobre Obaluayê. Como todos os orixás, Obaluayê também tem o seu dia festivo, que é o dia 16 de agosto, quando é realizado o Olubajé. Obaluayê é originário do Daomé, onde hoje está a República de Benin. E seu nome é uma flexão dos termos Obá, que quer dizer rei, Oloum, que significa senhor, e Ayê, que é terra. Portanto, Obaluayê quer dizer rei e senhor da terra. Obaluayê carrega um xaxará, que é um cetro produzido com setas ou com as varetas que são retiradas do mariô, tá? Que é a palmeira do dendezeiro, que pertence ao Ogum. O xaxará vem decorado com búzios e com duas pequenas cabaças dispostas lado a lado, dentro das quais se conta que o Obaluayê coloca uma poção mágica e que sai pelos povoados dizimando a peste e a varíola. O xaxará é semelhante ao órgão sexual masculino, tá? E ele representa a masculinidade. O gesto de levá-la para o alto, acredita-se que era para jogar aos astros, tá? As influências negativas captadas das pessoas e do ambiente. Ou seja, era feita uma retirada, né? Uma limpeza espiritual, tanto das pessoas quanto nos ambientes, quando o Obaluayê movimentava aquele seu xaxará. E quando ele levava para o alto, movimentando, é como se estivesse jogando todas as influências negativas para o astral, tá? Para onde foram criadas. Dizem que o Obaluayê é temido e vingativo, mas que é um protetor muito forte, que pode ser tão generoso quanto cruel. Ele está ligado ao sol, é a quentura do astro rei e também ao elemento terra. É tido como senhor das doenças, contagiosas ou não. Mas na grande verdade é que o Obaluayê é o grande médico dos enfermos e dos necessitados mais humildes. É o orixá da cura e não da doença. É ele quem detém a energia da transformação, da morte e da regeneração. Tanto que nos terreiros, para alcançar-se a cura de vários tipos de doença, os filhos ou não deste orixá preparam um banho com pipocas, que são conhecidas como as flores de Obaluayê, que é uma das suas oferendas, para que com ela limpem o corpo do doente, enquanto vão jogando as flores, gritam Sambu Manguê, que quer dizer traga para a pessoa, ou traga para esta pessoa, toda a força e a saúde. Já está na hora de certas pessoas entendidas, né, aquelas que conhecem tudo, né, pararem de contar historinhas de que o Obaluayê é o pai das doenças, que é ele quem traz as doenças. As doenças atacam as pessoas por várias razões, que pode ser sujeira em demasia, organismo debilitado por falta de alimentação e, consequentemente, de vitaminas necessárias para a boa saúde. Um mau cuidado com o corpo, razões kármicas, e não porque é o Obaluayê que, por querer castigar alguém, vai depositar uma doença qualquer na pessoa. Outra mentira é que diz ser ele o dono do cemitério. Para que o Obaluayê ia querer um cemitério? Por que não ensinar que ele é o pai da medicina curativa? Que ele pode sim curar alguém que está doente, dependendo, claro, do merecimento daquela pessoa. Por que não dizer que ele é o símbolo da humildade, é o médico dos pobres? Existem muitas pessoas que são filhos de Obaluayê que vivem doentes e enfermos por causa desta cultura maléfica que foi passada para eles e que às vezes deixam de procurar a ajuda porque ouviram falar que os filhos de Obaluayê nasceram para ser doentes. Vamos ensinar que o Obaluayê é o mensageiro da nossa saúde. É ele quem nos livra de todos os tipos de doença, reafirmando que depende do merecimento de cada pessoa. Tem de ser mostrado para as pessoas a beleza que o Obaluayê possui, a força espiritual que ele carrega e a responsabilidade espiritual com a qual os seus filhos nasceram, e não o karma solene de que atrás de Obaluayê vem um monte de mortos-vivos caminhando, que ele está atrás de cada caixão que entra no cemitério.
A verdadeira religião africana não prega esse tipo de mentira, porque qualquer tipo de mentira faz mal, e principalmente para quem não conhece esse orixá. Os mitos de Obaloaiê falam muito do abandono e da força de se vencer as dificuldades, principalmente sobre as doenças e a discriminação. Cada um de seus nomes vem de uma origem africana. Obaloaiê cobre o seu rosto com um filá, que é feito com palhas da costa, porque para os humanos é proibido ver o seu rosto, e nem mesmo Yansan conseguiu este feito. Mas, na verdade, o seu rosto é coberto por causa das feridas e das deformações causadas pela varíola. E esta foi a única maneira que ele encontrou para que não fosse rejeitado pelas pessoas. A verdade, existe um Itã, tá? Uma história dos orixás, em que Xangô fazia muitas festas no seu castelo para os orixás. Tá? Então chamava todos os orixás, só não chamava Obaloaiê, o Omulu, tá? Por causa justamente das suas feições horríveis, das suas feições feias causadas pelas feridas da varíola. Ogum, certa vez, vendo esse tipo de discriminação, criou para ele essa vestimenta, tá? com a palha da costa. Tá? Então existe esse Itã que diz que na verdade foi Ogum que criou esse filá para Obaloaiê para poder participar das festas. E ele foi mesmo a contra vontade, mas Ogum chamou ele para ir numa dessas festas que Xangô fazia. E Obaloaiê foi. E quando chegou lá, todos queriam ver o rosto, na verdade, Obaloaiê como era. E Yansan fez uma ventania. Tá? E nessa ventania, o filé de Obaloaiê saiu dele. E num gesto mágico e muito rápido, as feridas de Obaloaiê se transformaram em pipocas nas flores de Obaloaiê e inundou todo o castelo de Xangô com as pipocas que estavam ali fazendo ao mesmo tempo, fazendo a limpeza espiritual, tá? E limpando todos os tipos de mazela existentes naquele castelo e nas pessoas e os convidados e nos orixás que ali estavam. Então, essa é a história, tá, do filá. Dizem que foi Ogum que criou essa vestimenta para Obaloaiê. As feridas que surgiram eram semelhantes à pipoca, daí serem chamadas de pipocas, flor de Obaloaiê. Obaloaiê está presente no funcionamento do organismo, na dor que sentimos pelo mau funcionamento dos órgãos, seja devido a um pequeno corte, a uma queimadura ou a vários tipos de traumatismo. A ele devemos a nossa saúde, pois ele trata do interior e também cuida da nossa pele e de suas moléstias. Obaloaiê divide com Yansan a regência dos cemitérios, pois é ele que vem como emissário de Oxalá, que é o princípio ativo da morte, para buscar aquele espírito desencarnado e mostrar o caminho que ele deve seguir. Obaloaiê é um orixá fundamentalmente jeje, mas é louvado em todas as religiões afro-brasileiras devido à sua importância. E como a sua mãe é Nanã, em todos os seus apetrechos existe uma grande concentração de búzios, que é o símbolo da riqueza e de poder, além de serem objetos sagrados nos oráculos divinatórios, né, que é o jogo de búzios. Quando foi criado por Iemanjá, ela o alimentava com pipocas sem sal e regava apenas com mel para poder melhorar o sabor da pipoca. Também passava azeite de dendê em suas feridas para aliviar a dor e a coceira. É muito comum, por sinal de muito respeito ao Obaloaiê, se tocar o chão com as pontas dos dedos e levar a cabeça, sempre que seu nome é pronunciado. Omulu é o mais velho, é o sábio, é o feiticeiro, é o guardião, enquanto Obaloaiê é o mais moço, o guerreiro, o caçador, o lutador. Ambos têm a mesma regência e influência e significam a mesma coisa, têm a mesma ligação e são considerados a mesma força da natureza. Omulu não nega ajuda a ninguém e atende a todos que precisam da sua ajuda. Sua influência vai desde as pessoas que não têm acesso a remédios até aqueles que lhe procuram como uma última tentativa de cura.
Uns vêm pelo amor, mas a grande maioria vem pela dor. E por conhecer a dor e o desprezo, o orixá acolhe aqueles que sofrem dos mesmos males que ele sofreu. Chapanã é outro nome que acreditam que é perigoso pronunciar, que quer dizer Deus da varíola e das chagas contagiosas. A ele são associados o castigo e a redenção. Na África era considerado uma figura repressora e perigosa, que poderia trazer facilmente a morte. No Brasil, Chapanã não é muito cultuado. Dentre as muitas comidas que se oferecem ao Baloaê estão o feijão preto, que deve ser catado, lavado e cozido. Também se oferece mel, toucinho, camarão seco, cebola ralada, sendo que a mais importante são as flores de Obaloaê, que é o deburu, que são as pipocas, que deve ser preparada da seguinte maneira: em uma panela coloca-se areia de praia e quando estiver quente adiciona-se o milho para que estoure e depois deve-se peneirar para a retirada da areia. Serve-se com fatias de coco. Tá? Você pega um coco, quebra o coco, corta em lascas e cobre aquela pipoca no alguidar ou mesmo em folhas de bananeira e se oferece para o Baloaê ou o Mulu. É muito comum passar as flores pelo corpo e depois despachá-las pedindo saúde. O elemento da natureza que está presente é a terra e o fogo. O seu dia é a segunda-feira e seu habitat é a terra. Os fenômenos que regem são os terremotos e está presente também na atividade vulcânica. O seu astro regente é Saturno e a sua nota musical é Fá. As bebidas de Obaloaê são vinho tinto doce, o azeite de dendê, o suco de suas frutas e o sumo de suas ervas. As frutas oferecidas ao Obaloaê são o abacaxi, a laranja-lima, a fruta de conde, a jabuticaba, o genipapo, o caju, a graviola, o coco de catarro, o cacau, a goiaba branca e a romã. Tá, agora em relação ao abacaxi, tá? A gente tira aquele talo do meio do abacaxi, porque aquela parte é parte ácida, tá? Então se tira aquele talo e se oferece a rodela para o Baloaê. Também pode ser feito, tá? O doce de abacaxi, que é muito bem aceito por o Baloaê, tá? Oferece numa compota de vidro e coloca-se nos pés de seu assentamento ou de sua imagem, tá? E na Umbanda, eu sou contra esse negócio de assentamento. Não existe assentamento de orixá dentro da Umbanda, como não existe também assentamento de pombagira nem de Exu dentro da Umbanda. Isso aí é para as pessoas ganharem dinheiro, tá? Os seus animais são o João de Barro, o rato, o corrupião, o melro, a paca, o tatu e as formigas. As ervas de Obaloaê são o aça-peixe, o cipó caboclo, as folhas de cacau, confrei, cordão de São Francisco, a folha de genipapo, jacarandá, o guiné, as folhas de maçã, qualquer uma maçã vermelha ou verde, tá? É o manjericão roxo, o pau-brasil, as folhas de graviola, 5 chagas, a babosa, o beta-ruã, abre-caminho, orelha de cactus, o mandacaru, a mamona, erva de bicho, o sabugueiro, a barba de velho, a canela de velho, o abil branco, o velame, saputi, a balieira branca, o gervão, o mastruz, o cipreste e a carrapateira. A saudação ao Baloaê é Atotô Baloaê, Atotô Ajuberu, que deve ser pronunciado suavemente, tá? Atotô Baloaê, Atotô Ajuberu. As características dos filhos de Obaloaê. Bom, se você está gostando desse vídeo, vou te pedir para você fazer um comentário, dizer aí, tô gostando, continua postando mais que eu quero aprender mais sobre os orixás, tá? Que é para eu ficar aí mais animado e realmente produzir mais vídeos para postar aqui no canal, tá? A tendência dos filhos de Obaloaê é ter o dom da cura. São pessoas que cultivam a sua individualidade, pois encontram dificuldade em se relacionarem.
São pessoas fechadas e de pouca conversa e geralmente se apaixonam por pessoas totalmente diferentes de si. São pessoas irônicas, secas e diretas. Não costumam levar desaforos para casa e não são de falar pelas costas. Odeiam fofocas e vulgaridades. A solidão é muito peculiar a essas pessoas devido à sua própria personalidade. Não se sentem satisfeitos quando a vida corre normalmente. Precisam mostrar o seu sofrimento, exagerando muitas vezes neste tipo de comportamento. São pessoas firmes e decididas que lutam para conseguir os seus objetivos. Tá, gente, eu tô falando isso aqui, mas isso não é uma forma generalizada, tá? Muitas pessoas gostam de mostrar o seu sofrimento para que as outras pessoas se compadeçam dela, mas isso não é sempre, tá? Eu mesmo sou do Obaloaiê, eu passei aí, estou passando por algumas situações e ninguém está sabendo, pouquíssimas pessoas estão sabendo, tá? Geralmente não sentem medo da morte, pois no fundo compreendem e entendem que ela é apenas uma renovação. Os descendentes desse orixá são muito independentes e têm a necessidade de crescerem com as suas próprias forças e recursos. Apresentam pouco brilho no rosto, tá? Isso a não ser quando tem oleosidade na pele, tá? E têm a necessidade de crescerem com suas próprias forças, como já falei. Apresentam pouco brilho no rosto e um semblante sério, com raros momentos de descontração. Parecem que carregam sobre os ombros todo o peso e sofrimento do mundo. Adoram fazer a caridade e aliviar o sofrimento das pessoas. Os filhos de Obaloaiê têm afinidade com profissões ligadas à área de saúde. Muitas pessoas, devido à influência do seu orixá, que comandam os eguns, podem ter experiências sobrenaturais como visões ou sonhos. Uma característica negativa dos filhos de Obaloaiê é o masoquismo, tá? Muitas pessoas que são filhos de Obaloaiê são masoquistas. Então, se você gostou, vem para o meu canal. Se não tiver inscrito, se inscreve no meu canal, aciona o sininho para toda vez que eu postar alguma coisa, você ser avisado, tá? E o próximo vídeo da série Orixás será Xangô.